Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Ele a honra, a glória, todo o louvor seja o nosso Deus. Graças a Deus. Mais um culto, sexta-feira, estudo a palavra de Deus. Estamos aqui para aprender mais um pouco da porção da palavra. Esse maná novo que o Senhor nos preparou nesta noite. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Amém? Enquanto vocês procuram, agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, esta noite, estar ministrando este estudo para a honra e glória do Senhor. Vamos interagir juntos. Todos encontraram, amém? Amém. Nós vamos ler Ezequiel, o livro de Ezequiel, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, que diz assim: Esta voz me disse: Filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E ouvi aquele que falava comigo. Ele me disse: Filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até eles e você lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Saberão que um profeta esteve no meio deles. Aleluia. Você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem, mesmo que você esteja entre sarças e espinhos e more com escorpiões. Não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Você lhes dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Não seja rebelde como essa gente. Abra a boca e coma o que eu lhe der. Então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora no rolo. Estava escritas lamentações, gemidos e ais. Até aqui, igreja. O livro de Ezequiel Aleluia. é uma obra profética do Antigo Testamento atribuído ao profeta Ezequiel, que viveu durante o exílio babilônico do povo de Israel. Ele foi chamado para ser um mensageiro de Deus e encarregado de transmitir as mensagens divinas ao povo de Israel, tanto as de advertência quanto as de esperança e restauração. Então, o livro de Ezequiel, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, ele retrata o chamado e a missão de Ezequiel como profeta. Nesse trecho, Deus o chama para ser um mensageiro, o que implica em uma missão específica e uma grande responsabilidade. Aleluia. Então, esse texto, igreja, ele está retratando o quê? Sobre o chamado de Ezequiel. Então, Deus ele chamou ele para pregar a sua palavra diante de um povo rebelde em meio ao exílio babilônico, ou seja, a uma situação bem difícil. Ele está chamado por Deus em um momento difícil diante de um povo rebelde. Então, Deus, aqui nós temos entendido assim que Deus ele levanta pessoas para fazer a sua obra. Deus levanta aqueles que estão dispostos. Então saiba que não é fácil fazer a obra de Deus, mas vamos ver isso aqui no texto e entender na aplicação. Amém? Então aqui no texto de Ezequiel, nós podemos ver aqui o versículo 1 e o versículo 2,
Quando Deus fala com Ezequiel, e nós vemos aqui em todo esse texto que o Senhor se pronuncia com Ezequiel chamando filho do homem. O Senhor sempre se direciona a Ezequiel falando dessa maneira, filho do homem. Então o Senhor fala a Ezequiel: filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto Ezequiel ouvia aquela voz, o Espírito entrou em mim. Ezequiel está dizendo que o Espírito entrou nele e me fez ficar em pé. E ouvi aquele que falava comigo e me disse: amém? Filho do homem, eu vou enviá-lo. Até aqui, são dois em dois. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E ouvi aquele que falava comigo. Então aqui nós podemos ver que Deus ele chama Ezequiel para se levantar sobre os seus pés. Em seguida, o que acontece? O Espírito entra nele, fortalecendo para o que estava por vir. Então aqui nós vemos que o Espírito Santo é quem nos levanta para fazer a sua obra. Então Ezequiel, no momento que ele ouviu aquela voz, o Senhor falando com ele: filho do homem, ponte em pé e ouve o que eu tenho para falar contigo. Imediatamente o Espírito entrou em Ezequiel, o Espírito Santo de Deus. Então é assim que o Senhor faz. O Senhor, ele nos chama. E aqui nós vamos falar sobre o chamado de Ezequiel, deste profeta, amém? Então é isso que acontece. O Espírito Santo é quem nos levanta para fazermos a sua obra. Aleluia. Deus, ele chamou a Ezequiel. Então o que entendemos aqui? Não tem como fazer a obra de Deus aqui estando prostrado. Não tem. Então quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando o Senhor ele nos chama, nós temos que obedecer. Não tem como a pessoa fazer a obra de Deus caída, não, jamais. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, o chamado do Senhor para a nossa vida, de imediatamente nós temos que fazer como Ezequiel, se colocar de pé. E quando nós se posicionamos, imediatamente o Espírito Santo de Deus que habita na nossa vida, nos levanta, é aquele que nos fortalece. E nós passamos a ouvir a voz do Senhor, que o Senhor tem a falar. Amém? Glória a Deus. Então o Espírito, ele nos levanta e ele nos dá o que? A capacidade. Ele nos dá a ousadia. Ele nos fortalece e é ele que nos dá vigor para fazermos o que? A vontade de Deus. Porque a igreja, só o Espírito Santo é que pode nos levantar, que pode nos capacitar. Só o Espírito Santo é que pode nos dar o quê? Vigor, força. Por mais que você diga, mas eu estou cansado, eu estou fadigado, mas o Espírito Santo é aquele que te dá força, é aquele que te levanta, que te renova a cada dia. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Números, Números capítulo 27. Números 27. Vamos ver o que diz esse versículo. Amém? Quem encontrou pode ler. Números capítulo 27, versículo 18. Então, disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Muito bem. Então aqui, esse texto vem nos falar que o Senhor disse aqui a Moisés. O Senhor disse para ele assim: chame quem? Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito. Então, assim como o Espírito estava na vida de Ezequiel, o Espírito também estava na vida de Josué. E põe as mãos sobre ele. Então, o Senhor aqui, ele designou a Moisés para que chamasse a Josué para ele ser o sucessor dele. E se você for ler aqui no versículo 20, aqui está escrito, no versículo 20, acompanha aí. Olha o que o Senhor ainda fala mais para Moisés. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade para que toda a congregação e os filhos de Israel obedeçam a ele. Olha só o que o Senhor faz com Josué, né? Chama Moisés e diz: chame Josué, filho de Nun,
homem a quem há o Espírito. Quer dizer, o Espírito Santo estava na vida de Josué. Por quê? Porque Josué, quando ele ia ser o quê? O sucessor de Moisés. Então o Senhor já tinha dado a visão a Moisés que quando Moisés não estivesse mais presente, quem ia conduzir o povo de Israel era Josué. E isso nós podemos ver aqui em Josué, no capítulo 1. Aleluia. Veja lá, Josué, capítulo 1, no versículo 2. Capítulo 1, no versículo 2. Amém? Diz assim, ó. Josué, capítulo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar. Ele já era auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe o Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou lhe dar aos filhos de Israel. Aleluia. Veja só, e o Senhor continua a falar com Josué, dizendo assim, ó: seja forte e corajoso, porque você fará a este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Aleluia. E no 9 diz assim, ó: não foi isso que eu ordenei, seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Então, o Senhor aqui, como lemos na palavra aqui em Números, ele falou para Moisés, para Moisés falar para Josué, para que ele fosse sucessor dele. Então, aqui entendemos que Deus, ele instruiu a Moisés a selecionar Josué como seu sucessor, porque ele era um homem em que há o Espírito de Deus. Então, esse ato transfere o quê? Então, este ato transfere parte da autoridade de Moisés para Josué, preparando-o para liderar o povo de Israel após a morte de Moisés e para receber a orientação de Deus. Então o Senhor, ele orientou a Moisés. Quando Moisés morreu, partiu, então foi Josué que tomou a frente, porque o Senhor já havia o chamado, porque havia o Espírito Santo de Deus na vida de Josué. Então é o que eu entendo aqui. Quando você recebe um chamado do Senhor para liderar o povo, então você não tem que recuar, você não tem que se prostrar, você não tem que ficar parado, você tem que fazer a obra de Deus, aquilo que o Senhor te chamou para fazer, você tem que fazer. É assim que funciona, não é assim, igreja? Aleluia. Alguém quer comentar? Glória a Deus. E é desse jeito. Quando Deus chama, nós temos que fazer. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Então vamos continuar aqui no texto. Vamos ler agora o texto de Ezequiel, capítulo 2, no versículo 3. Diz assim, ó: ele me disse, o Senhor falando com Ezequiel: filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim. Até precisamente o dia de hoje. Então aquele povo, ele era um povo rebelde. Um povo que não obedecia à vontade de Deus. E você sabe que a rebeldia é um ato terrível diante do Senhor. E a Bíblia, ela chega até a comparar a rebeldia pior do que o pecado de feitiçaria. É desse jeito. Veja só, abre sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 23. Quem achou pode ler. A rebelião é como pecado de feitiçaria e o confiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Quem falou isso?
para os alunos da EBD. Quem falou? Só os alunos da EBD. Samuel. Profeta Samuel. Ele falou para quem? Samuel. Isso. Muito forte. O profeta tem que trabalhar recado. Ainda que. O profeta tem que entregar, né? É forte. Ele vai fazer que é isso, né? Tu vai entregar um recado para um povo de dura serviço, que é casa rebelde, mas que eles ouçam, deixem de ouvir, fala. Quer dizer, é o Senhor que se responsabiliza por ti. Claro que a tua cabeça vai para a bandeja, mas o Senhor toma com frente. A minha nem sai da bandeja. Grudou na bandeja. Exatamente. Entenda só isso, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar, porque você tem rejeitado a palavra do Senhor também, ele rejeitou como rei. Então aqui o profeta Samuel está falando para o rei Saul. Então aqui declara que a rebeldia é tão grave quanto a feitiçaria e a arrogância é tão grave quanto a idolatria. Então o rei Saul, por ter rejeitado a palavra do Senhor, ele o rejeitou do seu reinado. Então esse versículo descreve o que? A confiança da desobediência, a consequência, desculpa. Esse versículo descreve a consequência da desobediência de Saul, que não destruiu completamente os amalequitas como ordenado, poupando o seu rei e os seus melhores animais. Por quê? Porque o Senhor, preste atenção, ele chamou o profeta Samuel, como diz aqui no texto. E o Senhor, ele mandou Samuel ungir quem? Saul para ser rei de Israel. E se você for ler aqui no versículo, o Senhor, ele deu uma palavra. O Senhor mandou um profeta falar para o rei. Agora, ouça as palavras do Senhor. É o profeta Samuel falando para o rei Saul. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando no caminho de Israel, quando o povo estava saindo lá do Egito. Aí se você for ler no versículo 3, vai dizer aqui, ó: portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Olha o que ele está falando, não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então o Senhor, o profeta, como a pastora falou, ele somente entrega o recado. E foi isso que o profeta Samuel fez. Ele entregou um recado para o rei Saul. E o Senhor, dando esse recado, o Senhor deu uma ordem para ele fazer: exterminar todos os amalequitas, matar todos e todo mundo que tinha lá, todas essas ovelhas, seus bois, seu gado, jumento, tudo que tinha lá naquela cidade. Era para exterminar. Por quê? Porque quando o povo de Israel estava saindo do Egito, houve aquele conflito entre eles. Então o Senhor viu isso e ele fez essa ordenança. E podemos ler aqui. Aí o Senhor fala mais aqui na palavra. Tem aqui no versículo 8, que o rei Saul, ele não cumpriu a palavra do Senhor como o Senhor havia ordenado. O que o rei Saul fez? Está bem aqui no versículo 8. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, dos animais gordos e os cordeiros e tudo o que era bom. E isso não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Vejam só. Então, o rei Saul, ele poupou a vida do rei, o amalequita, do rei Agag. Ele deixou vivo. E também trouxe todos os animais, os mais bonitos, os mais gordos,
os mais belos, e aquelas coisas que eram mais desprezíveis, eles destruíram. Foi destruído. Então aqui nós temos entendimento que o rei, ele não obedeceu a ordem naquilo que o Senhor tinha dito. O Senhor disse: ei, não poupe ninguém, mate homens, meninos, mulheres e tudo que houver ali entre os amalequitas, é para exterminar tudo. Só que ele não cumpriu, e por causa da desobediência, por causa que ele não ouviu o que o Senhor tinha ordenado para ele fazer como rei, teve o preço. Teve o preço. Amém? E o Senhor, ele não se agradou, porque Deus, ele não se agrada da desobediência. O Senhor, ele não se agrada da desobediência. Amém? Estão entendendo? Amém. Alguém está querendo fazer algum comentário? Então o Senhor, ele novamente fala com o profeta Samuel. E ele manda Samuel dar um recado para ele. Só que Samuel, ele sai à procura de Saul. E Saul, ele já estava o quê? Chegou estava no Carmelo, e no Carmelo já estava ali por volta de Gigal, mas ele encontrou. E aqui no versículo 20, no 16, então Samuel disse a Saul, pela segunda vez: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. E Saul respondeu: fale. Samuel continuou: não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? Porque ele era rei, ele era o cabeça. O Senhor ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vai, destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Não foi assim? Aí no versículo 19 diz: por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor? Olha o que o profeta Samuel está falando. Por que você não deu ouvidos à voz do Senhor? Mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quer dizer que a desobediência, o Senhor não se agrada. Amém? Olha o 20 que diz: então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Olha o que ele fala para o profeta: eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas, olha o que ele fala: mas o povo pegou o despojo, as ovelhas e os bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gigal. Mas qual foi a ordem que o Senhor deu? Não foi para exterminar todos? Mas quem foi que Deus ungiu para ser o rei de Israel, do povo de Israel? Não foi Saul? Então por que o Senhor, a palavra está dizendo que o Senhor ele colocou ele por cabeça? Não foi por cauda, ele que era o líder, ele que era o rei. Então era ele que tinha que fazer, ele não tinha que obedecer ao povo, ele tinha que obedecer. Era a palavra do Senhor, porque o profeta entregou o recado. Agora, porque Saul não obedeceu, ele foi desobediência, e por causa da desobediência dele, que Deus ele se rebelou contra Saul e o tirou como rei. Se você for chamado para liderar, você está de frente. Você é frente única. A direção que você tem que ter é do Espírito Santo. É do Senhor. Não é fácil. Porque o Senhor chamou Ezequiel e imediatamente ele citou o quê? Porque geralmente o Senhor vai passar o recado para o líder. Geralmente a ordem que o Senhor vai dar é para o líder. A posição do líder é muito séria. Porque a responsabilidade é dele de pôr e de tirar. Entendeu? Então, um erro do líder acabou para ele. Você já viu muitas coisas acontecerem aqui, né? Esse altar ele esvazia, depois ele enche, não é assim?
entram, saem, e é Deus fazendo, é Deus trabalhando. E muitas vezes, por não ser uma pessoa, por nós não sermos espirituais, não tá ligada com o céu, a gente acaba falando besteira, né? Não entendendo, né? E até julgando errado, por não estar ligado o que Deus está trabalhando, o que Deus está fazendo. Entendeu? Então, a nossa missão realmente, nós que estamos de fora, é ficar tranquilo e deixar Deus trabalhar. Porque precisamos ver que a pessoa que ela é ungida de Deus, que está na frente de um trabalho, ela tem que estar conectada com o céu, ela tem que estar conectada com Deus, justamente por isso. Entendeu? Você está na frente de um coral. É como se você fosse pastora dessas mulheres. É para você que Deus vai mostrar quem é quem, como é que está. Então vai ser muito bonito você estar ensaiando. Agora, na hora que você tira fulano, eu quero ver a minha coragem para te tirar. Está entendendo? Aí que é. Porque tudo é na direção do Espírito Santo, na direção do Senhor. Porque Ele mostra. Ou até mesmo na hora de um ensaio. Entendeu? Se não tiver de acordo, porque o ensaio não é uma brincadeira. Então a autoridade está com você para dizer, epa, te cago. Aí você vai comprar briga. Porque na hora, eu não estava aqui, eu nem estou falando o que está saindo. Entendeu? De repente tem uma brincadeira na hora do ensaio desse, vai ser para você, se ficar calado. Tem que te posicionar, estou dando exemplo só, tá? Tem que te posicionar e dizer, ei gente, nós estamos no ensaio. Nós estamos no ensaio para adorar o Senhor. Então isso aqui não é brincadeira. Porque você sabia que no ensaio já venceu por aí ensaio? O Senhor trabalha no ensaio de coral. Então é muito sério. Tá? Mas tem aquelas pessoas que não estão ligadas com o céu, não estão na mesma afiação e começam a brincar na hora de um culto, na hora de um ensaio, aí sai ferida da igreja. Entendeu? Aí estão pagando um preço sem saber o porquê aquele preço. Mas é justamente por isso. Porque servir a Deus, eu não posso servir a Deus de qualquer maneira. É diferente. Entendeu? A cobrança é maior para o líder, aquele que está na frente de um trabalho. É muito sério isso. Imagina o coro de Samuel. Mas ele entregou o recado. João Batista, então, meu Deus. João Batista, então, verdade. Não foi muito longe, né? Pegar logo, tirar a cabeça dele. É assim mesmo. Está entendendo? Amém. Vamos continuar aqui o texto. Agora nós vamos ler o versículo, só um versículo aqui, o versículo de Ezequiel, versículo 3. Já como a Carla pode ler? Ezequiel 2, capítulo 3. Amém? Ezequiel 2, capítulo 2, versículo 3. 2, 3. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Vejam só. O Senhor mais uma vez fala com Ezequiel, filho do homem. Vou enviar aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Então aqui podemos entender que esse povo era um povo rebelde. E Deus levanta então esse profeta, uma pessoa para pregar para eles, para esse povo rebelde aqui. Como a palavra está nos dizendo, pregar as nações rebeldes contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram. Quer dizer, aquele povo, ele não queria mais ouvir a voz do Senhor. Era um povo rebelde, um povo obstinado, um povo teimoso. Eles se rebelaram contra o Senhor. E Ezequiel, ele tinha que estar ali pregando para aquele povo, falando o que o Senhor havia ordenado para Ezequiel falar. Então aqui nós podemos entender, por exemplo, quem prega a palavra de Deus,
né? Você que é um pregador, você que é uma pregadora, ou tem um desejo. Saiba que vai ter hora que você vai ter que pregar contra os rebeldes. Assim, uma palavra de exortação. E é desse jeito que você prega a palavra do Senhor, mas só que nós temos que pregar o quê? Com sabedoria. Nós temos que pregar a verdade, o verdadeiro evangelho. Então, quando você prega a verdade, você incomoda muitas pessoas, pois a verdade, a palavra de Deus, ela nos confronta. Confronta principalmente quando é uma palavra de exaltação. E ainda tem mais, né? Essa exortação, essa exortação aí não se refere só aqui na igreja. Essa exortação, se você é profeta, o primeiro lugar que vai ser exortado é dentro da tua casa. Exatamente. Aí a onda começa dentro da tua casa. A primeira onda começa dentro da tua casa. Entendeu? Porque tem coisas que você vai ver lá que você não vai aceitar. Entendeu? Exemplo, você está na tua casa, aí um dos teus filhos coloca a música mundana. No som que é teu. O som é teu. O som que tu vem trazer para ensaiar o coral. Entendeu? E aí? Qual é o teu posicionamento na hora? Você está entendendo? Aí quer dizer, para te não brigar, não ver os filhos com raiva, porque tudo agora eles se rebelam, né? Não pode mais falar nada, os filhos querem se rebelam. Aí você vai ter que ficar calada para não se rebelar. Não, é justamente nessa hora. Porque ser profeta por de fora é mais fácil. Mas ser profeta dentro de casa, Exatamente, mas a gente não tem que se calar, tem que falar, não temos que nos calar. E aí vem esse confronto. até porque isso aqui foi consagrado para o Senhor. Então, se foi consagrado para o Senhor, entendeu? Exemplo, o que está acontecendo hoje na igreja, as nossas cadeiras daqui do templo foi emprestada para algumas pessoas, para as células. Exemplo, não só exemplo. Eu já estou mandando buscar os lugares que foram levadas essas cadeiras, porque se a pessoa não faz mais parte do Ministério Plenitude de Cristo e não está vendo mais célula, foi emprestado, então chegou a hora de buscar. Concorda? Aquelas cadeiras, elas foram o quê? Consagradas. Entendeu? Quer dizer, a pessoa pega a cadeira que foi consagrada e vai distribuir para outras pessoas para os bares. Vai sobrar para quem? Para mim. Está entendendo? Só que nem todo mundo vai entender. Vai dizer que sou mesquinha, que sou avarenta. Está entendendo como é que é? Eu vou pagar um preço pelas cadeiras, mas eu pago, mas eu vou buscar as cadeiras. Está entendendo? Isso é ser profeta. Aí eu estou mandando a roça. Entendeu? Porque quem vai pagar o preço não é teus filhos que estão vendo a música mudando. É você. Exatamente. Então, não é fácil ser profeta. Sagrada do Senhor, Entendeu? É para a obra do Aí, Senhor. o que acontece? Ninguém quer mais o profeta de volta na sua casa do que o profeta fala. Fala a verdade, principalmente quando fala a verdade. Aí se vai contra, é o confronto, vem contra. Aí, o lugar que tu fez, tu não entra mais hoje. Tá entendendo? É assim, é desse jeito. Tu constrói e depois tu não tem mais como entrar naquele lugar. É verdade. Todo aquele que prega a verdade, fala a Olha, verdade. todo profeta de Deus, quando ele é o verdadeiro profeta de Deus, ele sofre. Ele sofre. Quando tem um profeta de bem bom assim, o profeta está errado. Porque o certo mesmo, ele vai sofrer. Porque ele vai contra, tu está entendendo? O profeta, ele vai contra. Ele vai contra. Ele vai contra. Porque o profeta de Deus, ele vai mostrar o teu pecado. Aí o teu pecado, a maioria das pessoas não sabe. Mas o profeta já viu. Está entendendo? Aí fala na cara. Fala na cara. É verdade. É isso aí. Aí vai ser o diabo, vai ser o diabo. Vai reparar que ninguém fala bem de mim por aí. Não vão falar, gente. Não vão. É desse jeito. Nós não temos aqui que nos calar, temos que falar a verdade mesmo. Olha, alguém que fala bem de mim por aí. Vamos lá continuar. Ultimamente,
Então, quando você prega a verdade, você incomoda muitas pessoas. Pois a verdade, a palavra de Deus, ela nos confronta. O evangelho verdadeiro é um evangelho de confronto ao nosso pecado. É como a pastora falou. Não é fácil. Porque o verdadeiro profeta, ele fala. E ele confronta, ele fala, ó, tu tá no pecado. É isso. E passa o recado. Aí o que? Aí vem aquele confronto contra o profeta. Quando o Senhor falou que ia limpar o altar, eu tentei, sabe? Quando eu vi que era o Senhor falando, eu deixa ficar quieto. E o Senhor vê onde eu não vejo. E não é que ele limpou mesmo. Muito sério. Muito sério. Aí quem está de fora não entende, né? Deus, ele tem que se trabalhar, ele faz como ele quer, da maneira que ele quer. O altar é dele e é assim que ele faz. Ele só fica aqui quem ele quer. Confronto ao nosso pecado. As nossas falhas, as nossas atitudes. Não pense que o evangelho não vai confrontar, porque o evangelho ele vai confrontar. Principalmente o pecado, aqui a sua atitude, as suas falhas diante de Deus. Então Deus, quando ele levanta um profeta, um pregador, uma pessoa para fazer a sua obra, é para trazer uma mensagem dele, para aquele coração que precisa ouvir a sua palavra, não para condenar aquela pessoa, mas para que a pessoa venha deixar a sua rebeldia, ou seja, deixar as suas práticas pecaminosas, né? Porque o profeta ele tem que entregar um recado da parte de Deus, deixar as práticas pecaminosas e se voltar para Deus, para um encontro com Jesus. Por quê? Porque Deus, ele não tem prazer em condenar ninguém. Pelo contrário, ele quer salvar. Então a palavra do Senhor declara que o Senhor não tem prazer na morte do perverso, que ele quer salvar a todos. Amém? Olha só o que diz aqui em Ezequiel, no capítulo 33. Ezequiel 33. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Olha o que o Senhor diz aqui. Ezequiel 33, verso 11. Quem achou, pode ler. Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois que havereis de morrer, ó casa de Israel. Aleluia. Vocês entenderam? Olha só. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta.